Pesquisas já comprovaram que o toque, o afeto podem mudar a vida de uma criança. O que uma massagem simples pode fazer pelo seu bebê? Hoje nós vamos conhecer os benefícios da Shantala, uma técnica indiana de relaxamento que tem feito a diferença na vida dos pequenos em comunidades nas zonas norte e sul do nosso estado. Eles ficam mais focados e aprendem mais rápido. Para entender melhor a técnica e conhecer dicas de como aplicá-la, um pouquinho de educação. Minhas convidadas de hoje são a jornalista Ana Luísa Bueno Uranga, fundadora do projeto ABC do Coração Integrado, que trabalha na aplicação de Shantala há 10 anos, e a voluntária do projeto, Caroline Reis Ribeiro. Muito bem-vindas ao programa. Em primeiro lugar, eu sempre dou parabéns no final, mas já começo dando parabéns para vocês. Que é muito bonita a técnica, conheci um pouquinho do trabalho de vocês, é bem bacana. E aí, Ana, você começou a usar essa técnica com o seu filho, como é que foi isso? Isso, eu aprendi a Shantala quando eu estava grávida e eu apliquei no meu filho durante 8 anos. Nem é muito comum você fazer a Shantala em criança maior, mas ele aceitava tão bem e eu via todos os benefícios da massagem, como ele ficava tranquilo e relaxava melhor para dormir. E toda essa parte do desenvolvimento psicomotor, ajudava a sentar, engatinhar, porque a massagem dá um equilíbrio no sistema nervoso central da criança, então são benefícios múltiplos no desenvolvimento. Como é que foi esse estalo assim na sua cabeça? Poxa, eu vou começar a aplicar a Shantala no meu filho. Eu fiz esse curso quando eu estava grávida, era um curso de yoga para gestantes e tinha uma professora que ia ensinar a técnica da Shantala. E eu achei incrível porque a gente sempre ouve falar da massagem para adulto e os benefícios que tem, e você mesmo quando faz massagem você sai renovado, relaxado. Eu falei, nossa, isso num bebê deve ter um resultado incrível nessa parte do desenvolvimento que é tão importante, né? Tantas coisas acontecem, né, nos primeiros anos da vida de um bebê. E aí, quando eu realmente, na prática, comecei a fazer no meu filho, e eu tinha já um interesse por técnicas alternativas, eu sou vegetariana, tinha toda uma filosofia oriental que eu gostava de aplicar nos cuidados do dia a dia. E muito rapidamente eu vi os efeitos da massagem e comecei a observar e pensar como seria isso, levando para outras crianças, e se o impacto era o mesmo que eu tinha em casa com meu filho. Você acha, Ana Luísa, que, por exemplo, as mães sempre relatam um profundo desespero nos primeiros meses de vida de uma criança, né? Que não dormem, que não conseguem nem tomar banho. Já ouvi mãe falando isso, eu não consigo nem tomar banho. Você acha que você teve um início aí de vida do João mais tranquilo por conta da Shantala? Você acha que você foi uma mãe menos desesperada nos primeiros meses de vida do João? Eu acho que a mãe, o equilíbrio do bebê vem muito da mãe, dos pais, né, de uma forma geral, e do ambiente que aquele bebê está crescendo, da forma como ele está sendo criado. Então, é normal o bebê chorar. Eu não me assustava com o choro do bebê. Então, eu acho que partindo do princípio que você encara naturalmente as etapas do desenvolvimento da criança, você também torna aquele ambiente um ambiente mais tranquilo, para que a criança ultrapasse as fases dela, sim, né? Com certeza. Mas você acha que ele dormia melhor, Ana? Sim, com certeza. A Shantala, ele acordava muitas vezes, eu amamentei. O bebê que é amamentado no peito, ele acorda mais vezes para mamar. E o que eu sentia é que o sono dele era mais profundo, ele relaxava mais profundamente. Quando a criança dorme mais profundamente, ela também se alimenta melhor. Então é um ciclo completo. A massagem, ela propicia esse relaxamento, um bem-estar geral na criança, porque o corpinho da criança é muito pequenininho. Então, à medida que você massageia, você ativa muito rapidamente a circulação e irriga aqueles órgãos da criança e a criança sente um bem-estar muito profundo. Com esse bem-estar, a Shantala, eu acho que ela vai potencializar o que a criança está precisando. Se é uma criança que está sendo pouco estimulada, a Shantala vai dar um bem-estar para que ela interaja melhor, brinque melhor, se sinta melhor ao longo do dia e da noite. E se é uma criança que é mais agitada
e precisa de um relaxamento mais profundo, a Xantala vai ter essa atuação no relaxamento da musculatura, do sistema nervoso central, e aí vai beneficiar o sono dessa criança, a forma como se alimenta, a segurança dessa criança, porque, na verdade, o grande segredo da Xantala é o poder do toque. É o que o adulto consegue passar de energia com as mãos para a criança, essa troca de energia, a troca do olhar com o bebê, a segurança que você passa para aquela criança é fundamental para o desenvolvimento dela. Então, são N benefícios, tanto físicos e psicológicos. Não, muito interessante você falar essa questão da alimentação, né? Eu já gravei alguns programas aqui, alimentação de bebês, crianças maiores que têm essa dificuldade de se alimentar. E você falando que uma massagem pode melhorar na alimentação da criança. Pode, porque a Xantala, muitos pontos da Xantala são em órgãos do aparelho digestivo. Então, você toca na parte da barriguinha, que tem estômago, fígado, todo o aparelho digestivo, todo o intestino, né? Que é super importante nessa fase do bebê novinho que tem muita cólica. Então, você ajuda, quando o bebê é novinho, nessa parte de cólica, crianças um pouquinho mais velhas que têm prisão de ventre. Então, você tem várias técnicas durante a Xantala que você trabalha essencialmente o aparelho digestivo. Então, você ajuda automaticamente com que essa criança melhore a digestão dela e se alimente melhor. Fora isso, no pé e na mão do nosso corpo, você tem vários pontos correspondentes dos órgãos do nosso corpo. Então, você além de massagear diretamente na barriguinha, através da massagem dos pontos de pé e mão, você também atinge órgãos importantes da digestão. Perfeito. Quantos anos você tem? 27. 27. Há quanto tempo você está trabalhando nesse trabalho, fazendo esse trabalho voluntário? 1 ano. Um ano. Como é que surgiu isso para você e como é que tem sido essa experiência para você? Porque é algo assim muito inovador, muito diferente. A gente não vive escutando que filho de fulana faz Xantala, filho de ciclana faz Xantala. É uma técnica que não é da nossa cultura e que está sendo aplicada aí já no projeto que a gente vai falar mais tarde, que a Ana fundou. Como é que é isso para você? Como é que tem sido esse contato com os bebês, né? Tão frágeis. Eu também não conhecia a Xantala, eu fui conhecer quando eu busquei o trabalho voluntário e eu fiquei fascinada pelo trabalho, né? Eu sou economista, mas estou estudando psicologia, então também achei que seria uma oportunidade de ver na prática o que eu aprendo sobre desenvolvimento infantil. E eu cheguei lá e o início letivo, né? As crianças não estão acostumadas com a creche, né, aquela ruptura, né, do dia a dia com a mãe, e então elas choram muito, é uma fase bem delicada, e foi bem interessante ver como a Xantala traz esse equilíbrio, traz um relaxamento, reduz a ansiedade, e ao longo do ano você vê que o desenvolvimento da criança, a desenvoltura... Dá para perceber isso assim nitidamente. É visível. É muito difícil, foi muito difícil para você aprender a técnica e começar a aplicar? Não, foi bem simples. No primeiro dia que eu estive na creche, a Ana ensinou pra gente quais eram os movimentos. Então, naquele momento, a gente já pega e na próxima semana eu já estava aplicando nas crianças. Na outra semana eu já estava fazendo a Xantala nas crianças. O início, como eu disse, elas choram muito, é de adaptação. Eu até desenvolvi certas habilidades por conta disso. Por exemplo? Ficar cantando para ela relaxar, uma musiquinha, pega um brinquedo, faz uma brincadeira. Para, né, até criar um vínculo, é importante ter esse vínculo, você passar confiança, né? Então, eu achei que foi um pouco desafiador, mas deu para fazer tranquilamente. Maravilha. E aí você acabou escrevendo um livro a respeito dessas experiências que você teve com o João. Isso, enfim. Deixa eu ver, mostra aí pra gente. Sinfonia do João. Me conta, como é que foi essa experiência? Esse livro é mais ou menos um relato meu, da minha criação com meu filho de 0 a 3 anos e de toda essa abordagem diferente que eu estava falando, de um olhar diferente sobre a maternidade e sobre o desenvolvimento da criança. E eu acabei, realmente, meu filho foi o meu primeiro teste ali e tudo, eu estudava muito e tudo que eu aplicava nele, eu observava muito de perto como era, principalmente essa questão dos estímulos. Porque a criança de 0 a 4 anos, ela é uma esponjinha, né? É uma janela de oportunidade maravilhosa para o crescimento e desenvolvimento. Então, eu procurei observar
primeiramente, né, a partir desse contato com a amamentação e depois a Chantala, e fui prolongando o tempo da Chantala porque observava muitos benefícios nele. Ele sempre foi uma criança muito ativa, muito alegre, mas também muito focado, muito concentrado. A massagem, ela traz isso mesmo. Por que, Ana? Você porque saberia eu explicar? acho que esse contato de 1 para 1 com a criança, que você primeiro desenvolve na amamentação e depois na Chantala, você está ensinando automaticamente a criança a se concentrar naquele momento. É como se fosse parar, né? meditar. É como se fosse uma meditação. Ótimo. Porque você induz que se faça aquela massagem num ambiente silencioso, se possível. É um momento que a criança vai estar sozinha, ou com a mãe, ou com o pai, ou com o cuidador, alguém da família que for fazer a massagem. E ela se acostuma a ter um momento de relaxamento. E esse momento de relaxamento não necessariamente significa o sono. Esse momento pode ser um momento de abstração e de concentração e de um momento único ali daquela criança em que ela não vai estar falando, comendo, brincando, mas ela vai estar focada recebendo ali um contato, um cuidado, esse tato, né? Você começou a aplicar, ele tinha quantos dias, o João? 1 mês. Um mês, pode ser, quer dizer, antes não pode. Não pode aplicar antes do primeiro mês, porque você tem que esperar cair o umbigo, a criança tem que ter um mínimo amadurecimento fisiológico para receber. Então, a partir do primeiro mês, você já pode aplicar a Chantala diariamente na criança. Então, quando eu observei, eu fui fazendo essas anotações e no livro eu coloquei, além da sequência da Chantala, eu coloco todas as outras dicas, né? De alfabetização, você trabalha com uma pré-alfabetização, né? Porque, na verdade, você está estimulando o bebê desde o primeiro momento que ele nasce, né? O seu primeiro contato com o seu filho já é um estímulo. Então, nem todas as famílias têm esse privilégio e essa oportunidade de poder conversar com a criança, de poder ler historinha para a criança desde cedo, que isso é super estimulado nos Estados Unidos, que você comece a ler para o seu filho a partir do primeiro mês. Nossa. Contar a história, porque é provado que essa exposição a um número grande de palavras aumenta o vocabulário da criança e facilita muito esse processo do desenvolvimento e da aprendizagem da alfabetização no futuro. Então, todo esse ambiente rico de estímulos para a criança, começando por uma massagem, indo para contar uma história, essa aproximação de 1 para 1, de mãe para filho, pai para filho, o simples fato de uma criança te fazer uma pergunta e você olhar no olho dela e responder, isso já é um ganho para aquela criança em termos de vocabulário, de estímulo, de atenção, de concentração. E muitas crianças de famílias de baixa renda não conseguem ter acesso nem à informação e nem muitas vezes ao tempo do pai e da mãe, porque trabalham um número de horas muito grande, porque muitas vezes esses pais não tiveram também os estímulos adequados para poder passar para os filhos. Sim. Ana Luísa, que a gente sempre fala aqui, né, a questão da qualidade, do quanto é importante a qualidade desse momento que você vai compartilhar com o teu filho. Ou se você não vai compartilhar um momento, você vai estar apenas ao lado dele. Né? Você pode passar o dia inteiro ao lado dele no seu celular e ele no tablet dele, ou você pode compartilhar 10 minutos, 15 minutos, quanto você puder, mas aquela coisa do 1 a 1, como você falou. Isso é genial. E essas dicas que você está dando, assim, da massagem, a contação de história, a gente já tinha discutido isso aqui no programa, né? Quanto é importante, pela questão mais do afeto, a questão do vocabulário ainda não tinha sido dita, eu acho super interessante você falar dessa pesquisa. E a questão do toque na massagem, né? E eu vou pedir para vocês segurarem um pouquinho, porque no início do segundo bloco eu vou pedir para vocês mostrarem, darem umas dicas para os pais aí que estão interessados. Pô, como é que faz essa massagem? Mas será que isso é muito complicado? Então segura um pouquinho, a gente vai para o intervalo e volta já já. Não desgruda!